E aí, turma, sou o professor Rodrigo Daros, professor do Unisalles, Centro Universitário Católico de Vitória. Hoje eu não vou trazer um pouquinho de atualidade para vocês, não. Vou falar um pouquinho mais para os alunos da área básica, cinesiologia. Vamos conhecer um pouquinho da regra do côncavo e convexo? Ensinar o pulo do gato para vocês, uma regra minimométrica. Vem comigo! Fala, galera! Hoje eu vou trazer um pouquinho para vocês aqui da regra do côncavo e convexo. Vamos tentar simplificar essa regra. Primeiro, a regra do côncavo e convexo é extremamente utilizada por nós fisioterapeutas, tá? Tanto no âmbito da avaliação, como uma avaliação indireta, como para o tratamento pelas mobilizações articulares. Mas antes da gente falar da regra do côncavo e convexo, a gente precisa entender o que é artrocinemática. E aí, logo de cara, você vê um prefixo aqui, ó, que se remete à articulação. Então, nós temos aqui, ó, artro. E o sufixo cinemática, a gente precisa buscar isso aí lá na biomecânica. Então, a cinemática é um ramo da mecânica que se preocupa em descrever os movimentos, mas não se preocupa com as forças geradoras desses movimentos. Então, a artrocinemática ela vai descrever os movimentos entre as faces ou entre as facetas articulares. Quais são os movimentos artrocinemáticos, né, que nós temos? Nós temos o rolamento, o deslizamento e as rotações. Se nós pensarmos que as rotações elas são automáticas, nós nos preocupamos muito mais com o rolamento e com o deslizamento. A primeira regra que nós temos é a regra do convexo sobre o côncavo. No desenho ilustrado para vocês, nós temos uma superfície côncava sendo a fixa e uma superfície convexa sendo a móvel. Quando nós temos esse padrão, o rolamento ele é em sentido contrário ao deslizamento. Então, se a gente utilizar aí a fim didático a direita e a esquerda de vocês, nós teremos um rolamento para a direita e um deslizamento para a esquerda. Qual o exemplo que nós temos aí no corpo humano? O exemplo claro é a articulação glenomeral ou articulação do ombro, onde nós temos a concavidade da cavidade glenoide sendo a região fixa e a convexidade da cabeça do húmero sendo a parte móvel. Então, quando o indivíduo realiza abdução, nós teremos um rolamento superior e um deslizamento inferior. Então, vamos colocar o seguinte exemplo, como sendo a superfície côncava, a superfície fixa e a superfície móvel, a superfície convexa. Esse é um exemplo claro na articulação glenomeral. Quando eu realizo, por exemplo, a abdução de ombro, eu irei rolar para cima e irei deslizar para baixo. Imagine hipoteticamente a situação em que eu role apenas para cima. O que irá acontecer? Eu vou desarticular. Então eu preciso, existe a necessidade de um rolamento superior e o de um deslizamento inferior. Então o movimento ele ocorre desse padrão automático de rolamento superior e deslizamento inferior. O outro padrão que nós temos é a artrocinemática côncava sobre a convexa. No slide colocado para vocês, nós temos a parte fixa sendo a superfície convexa e a parte móvel sendo a superfície côncava. Quando nós temos esse padrão, tanto o rolamento como o deslizamento serão no mesmo sentido. Então, novamente, utilizando os termos direito e esquerdo, nós teremos um rolamento para a direita, mas também teremos um deslizamento para a direita. Bom, o exemplo que se segue agora é a articulação fêmuro-tibial. Quando a gente fala em cadeia cinética aberta do movimento de flexão e do movimento de extensão, nós teremos então a superfície distal e convexa do fêmur como ponto fixo e a superfície proximal e côncava da tíbia como ponto móvel. Então, no caso que se segue, quando eu falar de flexão de joelho, nós teremos o rolamento e o deslizamento na mesma direção. Nesse caso, rolamento posterior e deslizamento posterior. O contrário também é verdadeiro. Ou seja, durante a extensão de joelho, nós teremos o rolamento anterior e o deslizamento anterior. Se a gente falar em cadeia cinética fechada,
nós alteramos então ponto fixo e ponto móvel. Em cadeia cinética fechada, agora a superfície côncava da tíbia fica sendo a superfície fixa e a superfície distal e convexa do fêmur, ela fica, portanto, sendo a superfície móvel. Então, quando eu falo em flexão de joelho em cadeia cinética aberta, é o fêmur que se move em relação à tíbia. Então, nesse caso, nós teremos rolamento posterior, porém teremos deslizamento anterior. Quando eu saio de uma posição agachada, fletida, para a posição de pé, nós teremos o contrário. Então, se eu estou sentado e quero ficar em pé, eu irei rolar para frente e deslizar para trás. Então, a brincadeira do pulo do gato, que é simples, basta a gente analisar cada exemplo. Então, se a gente pega a primeira figura, a gente vê o padrão de rolamento acompanhando o padrão de movimento da peça óssea. Então, a gente vê um osso se movendo e o rolamento na mesma direção. Então, em todos os exemplos, nós vemos um padrão de rolamento seguindo o padrão de movimentação da peça óssea. Ou seja, qual é o pulo do gato? Rolamento sempre é na direção da peça óssea que se move. E aí eu só me preocupo com o deslizamento. Ou seja, já sei que se meu osso vai para frente, ele irá rolar para frente. Se meu osso vai para trás, ele irá rolar para trás. Se vai para cima, irá rolar para cima. E se vai para baixo, vai rolar para baixo. Agora eu só preciso entender quais são os padrões para entender o deslizamento. Essa é a dica. Rolamento sempre na direção da peça óssea que se move. Beleza?